Olá pessoal, prazer. Meu nome é Evandro Soares. Você está aqui nessa página, né, na minha página pessoal, Evandro Soares. Seja bem-vindo. Desde já, curta esse vídeo, né? E assim que terminar, você rode os vídeos aqui nessa página e também compartilhe esse vídeo. Quero influenciar vocês hoje através do profeta Sofonias e também do reinado de Josias, e falando até um pouco do reinado de Manassés e de Ezequias também. Então quero influenciar vocês com esse vídeo. Fique atento que esses conselhos com certeza influenciarão você em boas decisões nas necessidades que vocês encontrarem. Vamos lá? Bom pessoal, o cenário do profeta, pelo menos do profeta Sofonias, o considerado aí um dos profetas menores, e profetas menores não por causa do valor profético, mas sim por causa do poder de descrição que eles tiveram, né? Esse rapaz, pelo menos, se for comprovado essa linha de raciocínio de que ele é uma das pessoas que participam da genealogia de Ezequias, então ele é o único profeta desses profetas, até considerados maiores também, de linhagem real, né, que vem direto de uma linhagem de um rei. No mínimo ele deve ser, defendendo essa linha de raciocínio, bisneto do rei Ezequias. Tá? E se tratando do rei Ezequias, esse rei ele colocou nos trilhos pelo menos a moralidade no quesito de louvor e adoração diante das fronteiras que existiam perante as outras nações que vinham externamente, né? Ezequias queria colocar Judá como uma referência no quesito plantação, no quesito colheita, no quesito de cuidar dos animais, do respeito ao templo, do respeito aos levitas. Por fim, o tempo de Ezequias foi um reinado um pouco de paz, um pouco de moralidade, né, onde se valorizou bastante as cerimônias, o quesito sacrifício, o quesito oferta. Os animais foram muito bem cuidados, as fronteiras muito bem cuidadas também. É uma nação, né, um conjunto de tribos, vamos dizer, né, Judá, né, um conjunto de poucas tribos, né, junto com os levitas, de cuidados e como uma referência para as outras nações também. Apesar de que Ezequias ter feito, né, pelo menos um pouco de piedade para com o povo, seu filho Manassés não cumpriu totalmente esse tipo de papel, né? Não que Manassés queria ir contra Deus, né? Ele foi sim contra esses tipos de parâmetros, mas ele queria, pela linha de raciocínio, pela história em volta, contado junto com o cenário bíblico, ele queria fazer pelo menos longe do que o pai fez, né? Ele não queria copiar o pai, mas ele tinha o prazer de fazer tudo aquilo que era contrário ao pai, né, que é o próprio rei Ezequias. O reino de Manassés, né, é um tempo obscuro, né? Muitos judeus não gostam de lembrar muito desse cenário, né? Um judeu clássico, o judeu raiz mesmo, mas foram dias onde pessoas foram jogadas às ruas, sangues espalhados não só nas muralhas, não só no meio das casas, mas também no meio da rua, né? Pessoas ali cometendo vários tipos de crimes, vários tipos de agressividade, os filhos sendo massacrados na frente dos pais, as ofertas ao simbolismo Baal agora estava tomando à tona, situações que não se tinha no tempo de Ezequias. Então agora no tempo de Manassés tudo volta à tona, né? Baal agora é exaltado tanto publicamente como também nos sacrifícios, na adoração, nas ofertas e até na queima das colheitas, né? Até a maneira de plantação agora voltando ao simbolismo de Baal. Então a nação agora nesse obscuro, muito dessas pessoas morrem, né? E também as que não morrem veem seus entes queridos morrendo também, e se não vê morrendo, vê pelo menos sendo agredidos, não só verbalmente como que também fisicamente. Seu filho Amon não ficou nem pelo menos 2 anos no governo, mas teve as mesmas diretrizes do pai, Manassés. Contando esses dois, Manassés e Amon, esses dois governos, né, durou cerca de pelo menos no máximo 55 anos. Né? E depois de Amon vem o rei Josias, né? Esse rapaz que começou a governar com pelo menos 8 anos de idade,
com 16 anos, ele se volta para Deus, ele tem um coração ali totalmente em deleite a Deus, mas no seu reinado, por volta de mais ou menos o 12º ano, ele coloca uma reforma, não só uma reforma de louvor, mas ele coloca novamente nos trilhos a nação de Judá, né? Foi aí que aparece os relatos do profeta Sofonias, a qual mencionei no início do vídeo, né? Sofonias, ele está em um cenário fruto de um governo que só trouxe morte, só trouxe tipos de crimes, só trouxe tipos de corrupção, só trouxe tipo de violações, agressividade, o cenário de Manassés. E Sofonias, ele declara como profeta que o juízo de Deus estava muito próximo e esse juízo era necessário para que fosse feita a restauração de Deus. E a restauração feita por Deus, né, no caso. Mas o contexto dos profetas, né, não é simplesmente revelar o futuro, mas simplesmente declarar a verdade de Deus aos homens, né? Os profetas no Antigo Testamento dificilmente falam do futuro. Quando falam do futuro, eles vão falar a respeito do Messias, a respeito da misericórdia de Deus e a respeito do juízo de Deus, né? Então o profeta dificilmente ele vai falar do futuro, né? Quando fala do futuro, fala somente nesses aspectos que eu acabei mencionando. A identidade do profeta é sempre falar a verdade de Deus aos homens, né? Durante todo o âmbito, né? Jesus, ele vem declarando isso, né? Trazendo isso até como um ministério ou dom, mas que seja uma discussão para o outro vídeo. Mas o profeta no Antigo Testamento, o cenário bíblico principalmente, com a divisão de Israel e Judá, ele sempre vai falar a verdade de Deus aos homens. E ele, né, o profeta Sofonias, está no tempo de Josias, mas a nação Judá estava colhendo os frutos do reinado de Manassés. Então se tinha ali as estátuas erguidas, se tinha os sacrifícios, se tinha as ofertas, tinha as pessoas morrendo em prol desses tipos de sacrifício a Baal. E quando chega o rei Josias, ele simplesmente coloca uma piedade perante um povo, né? Tanto é que Josias é pelo menos considerado por um grande grupo acadêmico como o último rei piedoso de Judá, né? Ele colocou, né, ordem no templo. Os levitas agora eles têm um tipo de organização, um tipo de execução. As colheitas agora começam a tomar forma, as plantações respeitam as altas e as baixas do rio, coisas organizadas que não se tinha no tempo de Manassés. Então agora no tempo de Josias as pessoas param de morrer, param de se oferecer em sacrifício, e esse rapaz Josias, ele com esse tipo de reforma, ele destrói tudo aquilo que é de Baal, ele coloca tudo aquilo que foi construído, né, em público ou nas fronteiras ou até próximo do templo, tudo aquilo que foi construído através da dedicação a Baal. Agora Josias, ele fala para tirar tudo, derrubar tudo, né? E tanto é aquilo que provocava incenso e oferta, ele destrói tudo, ele queima tudo, e até mesmo as pessoas que foram acusadas de matarem as pessoas inocentes nas ruas de Judá, ele mesmo profere que essas pessoas sejam executadas, né? E por volta, pelo menos do ano 622 a.C., ele coloca uma segunda reforma, né? E essa reforma foi através de uma grande influência de um rapaz chamado Ilquias, né? E aqui vale lembrar que muitas pessoas colocam Joel nesse tempo, né? Quando Ilquias acha o livro da lei dentro do templo, né? Se colocar Joel junto com Sofonias, então esses dois profetas foram pelo menos os primeiros profetas a terem um relato bíblico, né? Com os relatos bíblicos, né, em relação aos profetas começaram através desses dois rapazes, Joel e Sofonias. Se a linha de raciocínio for comprovada que Joel esteja no tempo de Ilquias, né? Eu falo que se é comprovado porque o livro de Joel não tem tanta preocupação da declaração de data, da declaração do tempo de relato que ele teve, mas por uma dedução, né, acadêmica pode-se chegar que Joel viveu nesse tempo. Por fim, o livro da lei foi encontrado no templo e fruto, né, da desorganização de Manassés, né? Ou Manassés e suas influências tiveram medo de colocarem esse livro em execução para que as pessoas obedecessem a Deus, então por isso que escondeu esse livro dentro do templo,
ou o livro estava lá por falta de organização mesmo. Não se tinha mais as leituras no templo, não se tinha mais a organização, tanto dos requisitos do tabernáculo, então não se tinha mais, então ninguém dava mais valor para o templo. Mas Ilquias, sua influência traz com que esse livro venha à tona, e Josias, ele lê esse livro e influencia que fosse lei para todos os judeus agora, né? Foi feita uma leitura em público, e que aquele livro da lei seria pelo menos uma referência agora, né? Então colocaria um ponto final naqueles feitos de Manassés, e agora a nação estaria sujeita ao livro da lei e ao Deus, né, desse livro da lei. Por fim, né, Sofonias, o conteúdo dele simplesmente é uma declaração de juízo e também, né, de restauração. Agora, o ponto aqui, né, o que eu posso trazer todo esse cenário histórico para uma aplicação pessoal? Primeiro, a visão do profeta, né? O profeta, independente do cenário de que vive, independente do ambiente que vive, ele sempre vai falar a verdade de Deus aos homens. Isso eu estou falando hoje, nos dias atuais, né? Ele não vai se preocupar com intuição, não vai se preocupar com esperança, não vai se preocupar com corrupção, não vai se preocupar com algo dedicado ao tipo de oferta, ou algumas oferendas. Ele não vai se preocupar com isso, ele simplesmente vai dizer a vontade de Deus aos homens, né? Vale um alerta aqui que o profeta, muitas vezes, né, ou pelo menos a pessoa que se faz profeta, ela simplesmente gera uma intuição dela de querer mal para a pessoa, de querer bem para a pessoa, e usa isso como profecia, né? Biblicamente isso não tem realidade, não tem verdade nisso. O profeta simplesmente está falando a verdade de Deus aos homens. O segundo ponto aqui é a vida do rei, né, Josias. Josias, ele começa a governar em um tempo em que toda a nação estava corrompida, né? Toda a nação estava idolátrica, toda a nação seguia Baal, toda a nação se servia de desorganização, não tinha o tempo de respeito com as altas e baixas dos rios, então por isso vinha a fome, porque a plantação não saía no tempo certo, a colheita não era feita no tempo certo, morria animais, morria pessoa de fome, pessoas, né, morrendo de fome e até de sede. Então Josias, ele começa a governar de uma maneira diferente. Não que ele pode ser que até tinha uma referência do rei Ezequias, mas ele quis fazer diferente. Então não importa, né, o ambiente que você vive, não importa o tipo de comunidade que você pertence, simplesmente nessa colocação de Josias, ele quis fazer diferente, né? Hoje nós vivemos aqui em um mundo, vivemos em um país que se vive muitas vezes em não acreditar na palavra da pessoa, e não acreditar nas atitudes das pessoas, mas Josias, ele quis fazer diferente, ele não quis andar como a vida levasse, né? Ele não quis ser influenciado com o conformismo do mundo então, né, de Manassés. Hoje, né, tirando esse ponto, colocando esse ponto em prática, né, do rei Josias, que façamos diferença, né? Independente do ambiente que vivemos, do país em que nós vivemos, mesmo que o país, ou os governantes, ou as pessoas que estão à nossa volta estão dando mau testemunho disso, mas que nós possamos ser como o rei Josias, fazer diferente, né? Não ficar consolado, todos os dias morrem tantas pessoas, tantos os dias pessoas são violentadas, tantos os dias mulheres são violentadas, isso daí pode ser normal. Não é normal, né? Vamos ter um posicionamento igual ao do rei Josias. Não, isso não é normal. O que está acontecendo no mundo de então, isso me referindo ao tempo de Josias, e falar, não, isso não é normal. Não é normal o sangue descer pelas ruas, não é normal as pessoas serem agredidas. Hoje, na aplicação pessoal de hoje, não é normal, né, a função de morte sendo pelo menos, né, divulgado em massa, né? Não é normal isso. Então, que possamos ter o posicionamento tanto do profeta, de falar sempre a verdade de Deus aos homens, e como que também a do rei Josias, de sempre querer fazer as coisas diferentes, independente do que falam de você, independente do que falam do ambiente que você faz, mas quando você está envolvido com a vontade de Deus e a sua referência de vida é a ressurreição de Cristo, nós fazemos diferente. Então, fica aqui esse tipo de dedicação, e eu espero ter contribuído para você nessa pequena didática, né?
E para encerrar, por favor, curta esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais. Isso me ajuda muito e vai me motivar bastante. Fique nessa página, assista outros vídeos que com certeza influenciarão vocês a vencerem também. Até mais, pessoal. Obrigado e tchau.